Bom, até o momento nós estudamos o seguinte conjunto de equações, né? Nós vimos que o divergente do campo elétrico numa posição R sempre era igual à densidade de carga elétrica naquela posição dividido por epsilon zero. E vimos também que o rotacional do campo numa posição R qualquer era sempre zero, né? Essas são as duas equações que regem os fenômenos da eletrostática. E por conta dessa segunda equação, nós vimos que é possível escrever o campo elétrico em termos do gradiente de uma função escalar, que a gente chamou de V, né, que ficou conhecido como potencial elétrico. Vimos que V ele tinha uma arbitrariedade, né, na definição, porque existiam vários V's para o mesmo campo elétrico. Vimos que o potencial elétrico tinha uma relação com o trabalho de uma carga, energia potencial, e a gente vai explorar isso mais a fundo nessa aula também. Mas se você observar, né, é possível escrever esse conjunto de equações todas em termos do potencial elétrico. E ao fazer isso, a gente vai ter uma formulação da eletrostática que vai ser muito mais interessante, porque V, né, como a gente está vendo aqui, é uma função escalar. E é muito mais simples você lidar com funções escalares do que funções vetoriais. Então, essa equação do rotacional do campo já é automaticamente satisfeita por essa relação, né? Porque foi a partir dela que a gente, na verdade, definiu o potencial. Então, se você tomar o rotacional dessa equação aqui, você cai nessa equação. A equação que relaciona o divergente do campo, que é a lei de Gauss, né, ela fica da seguinte forma: o divergente do campo elétrico, o campo elétrico agora é dado por negativo do gradiente, então a gente tem essa relação. Lembra que o divergente do gradiente é o laplaciano, né? Então nós temos que o laplaciano numa posição R do potencial escalar vai ser sempre igual a menos, né, o negativo da densidade de carga naquela posição R dividido por epsilon zero. Então essa é uma equação diferencial satisfeita pelo potencial elétrico V. Note que ela é uma relação, né, que está aqui conectando a densidade de carga numa posição com o laplaciano do potencial elétrico. Essa daqui conecta a densidade de carga com o divergente do campo. E essa equação tem um nome, ela é chamada de equação de Poisson. Só um nome aí, um cara que estudou as propriedades dessa equação, tá? E lembre que uma equação diferencial, ela é uma grandeza, né? Ela representa uma entidade local, no sentido de que você olha a equação diferencial e consegue aplicar ela em cada posição do espaço, né? Diferente de uma relação integral, como a gente viu que é uma relação global. Para calcular uma integral, você precisa saber o valor da função em vários pontos do espaço, né? Geralmente numa superfície, no volume, na linha, etc. Então essa equação ela pode ser aplicada em cada ponto do teu sistema. Você tem lá uma bagaceira de carga, de campo, aí você quer saber o laplaciano do potencial. Você pode utilizar essa relação e aplicar ela a cada ponto do teu sistema. Então, em particular, em posições onde você não tem densidade de carga, ou seja, zero, você tem que o potencial satisfaz essa equação. Ó. O laplaciano do potencial é nulo. E essa equação aqui, ela é conhecida como a equação de Laplace. Tá? Então, o que essas duas relações estão dizendo é o seguinte: suponha que você tem aqui no espaço uma densidade de carga, aqui você tem uma densidade de carga aqui, você tem uma outra densidade de carga aqui, que é, sei lá, uma superfície. Então, todas estão carregadas, você vai ter
no teu espaço, sei lá, campos elétricos, linhas de campo, desenhar aqui qualquer coisa, tá? Imagina aí um monte de linha de campo, para cá, para cá. Então eu estou dizendo, aqui está uma origem O, por exemplo, no sistema de coordenadas, eu estou dizendo, se tua posição, se você estiver interessado no que acontece aqui nessa posição, R, então nesse ponto aqui, o laplaciano do potencial vai ser nulo, porque não tem carga. Agora, se você estiver interessado numa posição, por exemplo, o que é que acontece aqui, nessa posição R azul? Ora, nessa posição, se você calcular o laplaciano do potencial elétrico, você vai encontrar menos a densidade de carga nesse ponto dividido por ε0. Então, nessas regiões onde não tem carga, você tem a informação de que o potencial satisfaz a equação de Laplace. E nas regiões onde tem carga, o potencial satisfaz a equação de Poisson. Então, vocês estão vendo como a equação diferencial é um conceito local que a gente pode aplicar em cada ponto. Tá? E daqui para frente, né, não nessa aula, mas na próxima aula, eu acredito que a gente já vai trabalhar muito. Na verdade, o capítulo 3 do livro-texto, que o Griffiths chama de potenciais, né, ele está voltado só a resolver essas duas equações. Então, em certos sistemas, você não vai ter carga na região de interesse. Então, você vai lidar com a equação de Laplace para tentar encontrar o potencial. Em outros problemas, você tem uma densidade de carga que é dada e você quer encontrar o potencial. Então, você tem que lidar com a equação de Poisson. Mas, de qualquer forma, perceba que essas duas equações, né, essa aqui que é mais geral do que essa, elas envolvem realmente uma equação, né, porque não tem vetor. Não tem vetor aqui, não tem campo elétrico. Então, elas vão ser muito mais úteis para a gente. E no momento em que você resolver essas equações, né, lembra se vocês fizeram o curso de equações diferenciais, vocês sabem que para resolver, né, o que é que significa resolver uma equação diferencial? É você encontrar uma função que satisfaz a tua equação diferencial e as condições de contorno ou condições iniciais, dependendo do teu problema. Tá? Então, o que a gente vai fazer, né, tá, mais na frente é resolver essas equações e ver quais são as condições de contorno que o potencial tem que satisfazer. E as condições de contorno do próprio campo. Né? Na verdade, a gente vai ver isso agora, né? esse papo de condições de contorno. Mas, quando você conseguir resolver, se encontrar uma função V, né, o potencial que satisfaz essa relação essa e também satisfaz as suas condições de contorno, o campo elétrico pode ser calculado diretamente ó, através disso daqui. Então é um processo, a gente começou, né, dado a densidade de carga, eu calculo o campo elétrico direto. Então agora a gente vai pegar uma rota alternativa, uma rota que vai ser aparentemente mais simples. Né? A gente vai calcular o potencial elétrico, que aparentemente é mais simples porque não é uma função vetorial, né? Não tem componentes. E ao obter o potencial elétrico, a gente vai conseguir calcular o campo elétrico do sistema, que aí sim é a quantidade, né, de interesse físico, que é o campo elétrico. E na aula passada eu mostrei algumas equações, na verdade, né? A gente já viu que se você tem uma densidade de cargas localizada, que você conhece a distribuição de cargas, então o potencial pode ser encontrado, né, em qualquer ponto dentro da distribuição de cargas, fora também, através de uma integral. Né? 1 dividido por 4πε0, e aqui você tem a densidade de carga que você conhece em R', dividido por módulo de R menos R', e aqui uma integração no volume. Né? Vou seguir o Griffiths aqui agora e vou escrever o elemento de volume com essa letra aqui. Geralmente a gente usa dV, né? Só que eu estou usando V para o potencial. Então a gente começa a ter alguns problemas de notação. Como eu disse lá na primeira aula, notação é algo importante, né? Então esse aqui pode ser visto como uma solução dessa equação, se você quiser. Se você aplicar aqui o Laplaciano desse lado da equação e aplicar o Laplaciano dentro da integral, né, com relação à variável R, que é a variável que está aqui, você vê que essa aqui representa uma das soluções dessa equação, com a condição de contorno de que o potencial tem que ser zero no infinito, tá?
Mas em alguns problemas a gente não vai querer essa condição, então a gente vai ter que mudar. Em alguns problemas, quando a gente for discutir condutores, a gente não sabe nem qual é a distribuição de carga. Porque até aqui a gente está assumindo que eu sei onde está localizado cada carga, né? Por exemplo, você só vai conseguir fazer essa integração se você conhecer essa função ρ. Mas existe uma classe de problemas em que você não conhece a distribuição de cargas. E essa classe de problemas ela aparece quando você está lidando com condutores, né? Metais, por exemplo. Então a gente vai ter que discutir isso também. Então, daqui para frente a gente vai estar muito interessado, tá? No potencial elétrico. E como a gente precisa de condições de contorno para resolver uma equação diferencial, é isso que a gente vai começar a discutir agora. Tá? É por isso que o Griffiths coloca essa discussão agora de antemão. Não precisaria ser agora, porque depois de discutir condições de contorno, a gente vai discutir trabalho e energia, que não tem nada a ver ainda com condições de contorno, mas eu vou seguir a ordem do livro. Tá? Então vamos discutir um pouquinho o que quer dizer isso aqui. Condições de contorno. Esse aqui vai ser o nosso papo nos próximos minutos. Bom, quando a gente for trabalhar com a equação de Laplace e a equação de Poisson, o esquema geral vai ser o seguinte: você vai ter o teu sistema ele vai estar dividido em certos volumes. Por exemplo, você vai ter uma densidade de carga numa esfera. Então você tem o volume da esfera dentro e você tem o volume do espaço fora. Então você tem duas regiões. Aí nesse método que a gente vai discutir da equação de Laplace, por exemplo, você vai separar o problema em dois. Você vai resolver a equação de Laplace numa região, depois você vai resolver a equação de Laplace em outra região. Então você vai ficar com duas soluções. E a gente vai ter que ter uma maneira de casar essas duas soluções e transformar em uma. E a gente casa essas duas soluções através das condições de contorno, que nada mais é do que o que é o comportamento do campo, o que acontece com o campo escalar, né, o campo eletrostático ou o campo elétrico, à medida que ele se aproxima de certas superfícies que podem ter cargas ou não, tá? Então eu vou começar com uma discussão mais geral e eu vou derivar as equações gerais, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe de como a gente chega nessas equações, porque é um processo meio trivial, tá? E não interessa muito como chegar lá, mas o que importa é você conhecer o que significam as equações das condições de contorno. E depois eu vou dar um exemplo de um problema que a gente já resolveu, que é o de uma esfera com a densidade superficial de cargas. E eu vou mostrar como que aquelas condições de contorno já estão automaticamente satisfeitas na nossa solução do problema. Tá? Esse é o nosso plano para hoje. Depois a gente entra no papo de trabalho e energia. Vai ser um papo também interessantíssimo, tá? Do trabalho e energia, né? O quanto de energia eu gasto para montar um sistema. Ou seja, se eu fosse Deus e quisesse criar um átomo, né? Do ponto de vista da eletrostática, o átomo é um monte de partícula com carga. Então, para montar aquele átomo, colocar um próton aqui, um elétron aqui, outro elétron, quanto de energia eu gasto? Tá? É isso que a gente vai discutir hoje também. Mas vamos lá. Vamos supor, inicialmente, eu vou botar uma discussão inicial bem matemática. Vamos supor que você tem um plano aqui. Imagina um pedacinho de plano reto, tá? Bem pequenininho. E esse plano ele pode ser, sei lá, uma superfície esférica e você olha uma região muito pequenininha daquela esfera, né, da superfície da esfera. Então ele se comporta aproximadamente como um plano reto, né? A gente já fez algo parecido aqui também. Então imagine que você tem um campo vetorial distribuído nesse espaço e você olha o valor do campo numa posição bem próxima aqui, por cima da superfície. Eu estou olhando o valor do campo num ponto aqui bem em cima dela. Então vamos supor que existe um valor do campo vetorial e ele nessa posição aponta, sei lá, nessa direção A, tá? Discussão inicialmente matemática, depois a gente vai ver que esse A aqui vai ser o campo elétrico, etc. Então vocês concordam que é sempre possível decompor esse campo aqui, né? Esse vetor, em duas partes. Uma das partes vai estar, por exemplo, eu posso escolher, né? Como no plano, ou seja, eu estou dizendo esse vetor A aqui ele vai ter duas componentes. Uma delas vai estar aqui no plano, que eu vou chamar essa componente aqui, eu vou escrever A no plano. Então eu botei assim, paralelo
ao plano. Então, botei duas barrinhas, tá? E a outra parte eu posso colocar como sendo perpendicular ao plano. E eu vou escrever essa segunda parte como sendo, né, esse vetor aqui, ó, vai ser um A e eu vou colocar um símbolo assim de perpendicular. Tá? Então, dado um plano e um vetor assim, eu sempre posso decompor ele numa componente que está no plano, somado com a componente perpendicular ao plano. Perfeito? Acho que não tem nada estranho aqui, né? Eu sempre posso fazer isso. Então, essa componente que está perpendicular, ela faz um ângulo aqui de 90 graus com o plano. Então, eu posso escrever sempre um vetor A em termos de um plano, né, como sendo a soma de uma componente paralela ao plano mais de uma componente perpendicular ao plano. Tá? Eu estou fazendo isso porque as condições de contorno do campo elétrico, que a gente vai mostrar aqui, elas são dadas justamente em relação às componentes do campo elétrico perpendicular a um certo plano e paralelo ao plano, tá? Certo? Então vamos assumir que você tem um campo elétrico no espaço, só que eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que está aqui, tá? Porque veja, A e esse A paralelo ao plano e esse A perpendicular são vetores, né? Mas eu quero escrever as componentes desses vetores. Então vamos assumir que você tem aqui o plano novamente. E a gente escolhe aqui novamente o vetor. Eu já vou colocar aqui como se fosse o campo elétrico. Tá? Então ele seria um campo elétrico na posição, se você quiser imaginar aqui, um sistema de coordenadas, tem uma origem O, tem aqui a posição que vai até esse ponto no plano. Então tem o campo elétrico na posição R. Tá? E a gente pode escrever um vetor que está perpendicular à superfície como sendo n chapéu perpendicular. E eu posso escrever um vetor que está no plano, paralelo ao plano, como sendo um n chapéu paralelo. De modo que eu posso escrever o meu campo elétrico na posição R, tá? Se você quiser escrever mais explicitamente, como sendo a componente perpendicular na posição R, o vetor unitário perpendicular, mais a componente na posição R paralela, vezes o vetor unitário que está paralelo. É a mesma equação de que está aqui, eu só escrevi cada vetor em termos das componentes. Tá? Então, esse E que eu escrevi aqui, ele não é um vetor, ele é uma componente. Então, ele é um número que pode ser, na posição R, ele pode ser zero, positivo ou negativo. Né? Eu só decompus as componentes de um vetor em duas componentes paralelas e perpendicular ao campo. Né? Acho que tá nenhum segredo aqui, né? Acho que tem nada demais, correto? Ok. Então, vamos agora pensar no sistema físico. Imagine que você tem um sistema cheio de carga, de densidade de carga, campo elétrico, linhas de campo, e aí você observa uma superfície qualquer nesse sistema. Então, quando você criar essa tua superfície, dessa maneira que eu fiz, como o campo elétrico ele é uma função da posição, né, em cada posição do espaço está associada a um valor de um campo, um vetorzinho elétrico. Então, o que a gente quer fazer é observar como que o campo elétrico ou as componentes do campo se comportam à medida que você vai se aproximando do campo, da superfície, por cima dela e por baixo dela. Por exemplo, o que acontece com a componente perpendicular do campo à medida que você se aproxima da superfície por cima e com a componente perpendicular à medida que você se aproxima por baixo. Essa é o statement, né? É o que quer dizer uma condição de contorno. Então, eu vou colocar aqui a condição de contorno direta. Tá? Vou colocar aqui do lado. Tem como derivar, né? Você puxar essa equação que eu vou colocar diretamente das equações lá do divergente do campo e do rotacional, mas eu não vou fazer isso. Tá? O livro ele faz, que não interessa muito. O que importa é você entender o que a equação está te dizendo, mas depois dá uma olhada lá de como ele chega nessas equações. Então ele diz o seguinte, ó, vamos supor que você tenha, vou colocar aqui como está, uma superfície
Uma superfície qualquer. Esse superfície pode ser um pedacinho de uma esfera, pode ser um plano infinito, uma superfície qualquer. E eu tenho aqui uma origem do sistema de coordenadas, tá? E essa origem eu vou ter um vetor posição que vai até aqui, um ponto na superfície. Então eu vou ter, ó, num caso geral, um certo vetor que eu vou definir como sendo perpendicular à superfície desse plano. Então esse vetor faz 90 graus, né? Você tem um plano e você tem esse vetor que eu estou definindo, tá? Um vetor n, tá para cá. E você olha o comportamento do campo em torno aí desses em cima e abaixo da superfície. Então você pode ter, por exemplo, que logo aqui acima dessa superfície, o campo elétrico esteja assim. Então esse seria o campo elétrico, vou botar assim, acima da superfície na posição R. E você pode ter logo abaixo da superfície o campo elétrico está, por exemplo, para cá assim. Ó. Então você tem aqui o valor aqui seria o campo elétrico abaixo. Vamos colocar aqui abaixo da superfície na posição R. Tá? Então você tem a superfície e você olha uma posição em cima dela, como é que o campo elétrico se comporta exatamente um pouquinho acima, infinitesimamente acima da superfície. Então fez que eu desenhei esse E acima. E você olha o campo elétrico abaixo da superfície. Lógico que o campo elétrico não precisa estar apontando para baixo. Você pode ter o campo elétrico abaixo da superfície apontando para cima também, arbitrário. Então, como a gente discutiu aqui, ó, eu posso decompor esse campo e esse campo em duas componentes, perpendicular e paralela ao plano. Então, a equação de contorno para o campo elétrico diz o seguinte, que a componente, olha só como eu vou escrever, tá? A componente perpendicular do campo acima dessa superfície, você tem que imaginar que é a componente numa posição infinitesimalmente acima da superfície, menos a componente do campo perpendicular abaixo da superfície, se isso aqui fosse zero, elas seriam iguais. Então você teria que a componente perpendicular seria igual à componente perpendicular acima do campo seria igual à componente perpendicular, mas isso nem sempre é verdade. E elas não vão ser iguais se nessa posição aqui na superfície existir uma densidade de carga. Isso aqui vai ser igual a sigma, que é a densidade de carga, dividido por epsilon zero. Tá? Se você não entendeu ainda, até aqui, eu vou mostrar o exemplo do problema que a gente já fez, tá? Para mostrar que essa equação aqui ela é sempre satisfeita. Sempre satisfeita. Se imaginar um sistema, por mais complexo que seja, com carga, campo aqui, não sei aonde, você imaginou uma superfície e olhou o comportamento da componente normal do campo elétrico acima e abaixo, se não existir densidade de carga na superfície, essas duas componentes vão ser iguais. Se existir densidade de carga naquela superfície, elas não vão ser iguais. Tá? Então essa é uma informação que está me dando uma condição que é sempre válida, tá? Na eletrostática, para qualquer sistema. Uma condição para a componente perpendicular do campo. E para a componente paralela do campo? Bom, nesse caso, a gente vai ter que a componente paralela do campo acima dessa superfície menos a componente paralela do campo abaixo dessa superfície vai ser sempre zero. Então a componente paralela do campo vão ser sempre iguais. Se você olhar um pouquinho acima da superfície e um pouquinho abaixo da superfície. Quando eu falo um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, você tem que pensar que essas equações elas estão no limite, tá? No limite em que a posição está indo para zero. A posição assim, se você tem a superfície aqui, então, suponha que isso aqui seja a superfície. Aí você tem uma posição aqui acima, supor que isso aqui seja acima da superfície, isso aqui seja abaixo da superfície. Então, quando eu digo você olha o campo acima, eu estou dizendo você vai olhar o campo nessa posição em que essa distância epsilon vai para zero. E quando você olha abaixo, eu estou dizendo você vai olhar o campo aqui no limite em que essa distância vai para zero. Perfeito? Então, o campo acima, mas no limite em que se aproxima da superfície. E abaixo, no limite em que ela se aproxima da superfície. Perfeito. Essa aqui é uma condição de contorno para o campo elétrico.
isso é geral, pessoal, geral. Tá? Todo sistema que você observar uma certa superfície, olhar o comportamento do campo, ele vai satisfazer isso. Tá? Bom, essa aqui vai ser uma relação muito interessante, muito útil também, quando a gente for estudar, por exemplo, a propagação de ondas através de materiais. A gente vai chegar, a gente não vai ver nesse curso, mas vocês provavelmente vão utilizar essa relação. E a grande dificuldade dela é quando você pegar um sistema para identificar qual é a componente normal e paralela da superfície, só isso, tá? Mas a gente vai fazer vários exemplos. E o potencial. Se vocês lembrarem, acho que na aula passada, né, a gente calculou o potencial de uma esfera que tinha carga e eu fiz até um gráfico do potencial, né? E se você olhar, já discuti lá que o potencial ele não era uma função descontínua, né? Ele sempre era contínuo. E de fato, a partir dessa análise, eu não vou mostrar como isso chega, se quiser você dá uma olhada no livro, mas você pode mostrar que o potencial, tá, numa posição acima da superfície, mas nesse limite aqui, indo exatamente para cima da superfície, no limite aqui essa posição vai para zero, vai ser sempre igual ao potencial abaixo dessa superfície. Isso aqui numa certa posição R, né, na superfície. Então é no limite. Ou seja, o potencial elétrico, que é uma função escalar, é sempre contínuo. Você nunca vai ter um problema em que você está observando o potencial aqui e chega no momento ele dá um pulo para outra função. Na verdade, existe um sistema em que o potencial é descontínuo, tá? Que é o que a gente chama de camada de dipolo. A gente não vai discutir isso aqui, tá? Nos problemas que a gente está interessado, o potencial sempre vai ser uma função contínua. Então, nesse sentido, o potencial elétrico, né, ao passar por uma superfície, ele se comporta como se fosse uma componente paralela do campo elétrico. Ele tem o mesmo valor acima e abaixo da superfície. Mesmo que tenha densidade de carga ali, mesmo que tenha carga, o potencial ele sempre vai ser uma função contínua. Sempre vai ser uma função contínua, tá? E a derivada do potencial? Se vocês lembrarem, tá? Só para dar uma justificativa aqui mais física, quando a gente resolveu um problema da esfera, que o potencial dentro dela, né, era uma esfera com a casca de carga, tinha uma casca, e nessa casca, né, na superfície da esfera tinha carga. A gente viu que o potencial em função da posição, né, ele vinha assim, ele era constante, lembra que não era zero, mesmo o campo elétrico sendo zero, o potencial era constante, né, a gente viu, e era até Q4πε0R, e aí depois daqui ele descia, né, com 1 sobre R. Esse foi o comportamento. Vocês estão vendo então que ele é de fato contínuo nesse R aqui, que o R representa o que? A superfície, né? Então eu tenho aqui a minha superfície. Então em cada posição da superfície o potencial é contínuo. No entanto, se você olhar aqui, a derivada é meio estranha, né? Porque você tem uma função que vem aqui constante e depois ela tem tipo que um bico aqui. Ela vem assim e aí pá. E sempre que você tem uma função que é contínua nesse caso, mas ela tem um comportamento estranho, né? Como se tivesse um degrauzinho, ela é descontínua. Pensa na função, por exemplo, módulo de x, né? O gráfico do módulo de x não é assim, vem reta e pá, tem uma quina aqui. Então, apesar dessa função ser contínua, a derivada nessa posição onde tem esse pico, ela não existe. Né? Tanto, vocês lembram do gráfico da função, né? Da derivada, ela é descontínua. Então, com o potencial algo parecido. Se você calcular o potencial, então olha só, o potencial, a derivada do potencial na direção n, ou seja, que é essa direção aqui, né? Então, se por exemplo, se essa superfície estivesse no plano xy, esse n seria o vetor z chapéu. Então, essa derivada seria v com relação a z. Então, a derivada normal acima com relação a v menos a derivada normal abaixo com relação a n não vai ser zero, vai ser menos a densidade de carga naquela posição dividido por ε0. Então temos aqui duas condições que o potencial elétrico satisfaz ao passar por uma superfície. O valor do potencial elétrico
é contínuo, então ele não vai mudar à medida que a gente atravessa, é o que a gente está vendo aqui, ó, né? Exatamente na superfície, ela é contínua. No entanto, a derivada do potencial tem uma descontinuidade, se existir densidade de carga naquela posição da superfície. E nesse problema existe a densidade de carga na superfície, porque o problema era uma esfera com a densidade de carga, né, distribuída na sua superfície. E de fato, se você fizer olhar aqui, por exemplo, a derivada por esse lado, vai ser diferente da derivada se você pegar por esse lado. É isso que essa equação está me dizendo. Não vão ser iguais, vão ser diferentes se existir uma densidade de carga. De fato, existe. Tá? Então, essas equações aqui representam condições de contorno para o campo elétrico e essas equações aqui representam condições de contorno para o potencial elétrico. Então, quando a gente for resolver a equação de Laplace, nós vamos encontrar a solução numa região do espaço delimitada por uma superfície e nós vamos encontrar a solução na outra região do espaço, que é delimitada também pela mesma superfície. E vão ser soluções que vão ter uns parâmetros lá que a gente não consegue determinar, umas constantes A, B, C, D. E o que vai ajudar a gente a encontrar esses valores são exatamente essas equações aqui. Tá? Se você não está muito confortável com essa derivada aqui em relação a n, né, basta lembrar que nada mais é, né, quando eu digo assim, derivada de v com relação a n, é a mesma coisa que você pegar o gradiente da função v e fazer o produto interno na direção do vetor n, tá? Os livros acho que chamam de derivada normal. Se, por exemplo, o n for na direção x chapéu, essa equação nada mais é do que a derivada com relação a x. Né? Se o n estiver na direção y, a derivada com relação a y. Agora, se o n estiver na direção arbitrária, com componentes x, y, z, aí é só você substituir aqui e fazer esse produto interno. Tá? Então, vocês estão vendo que o produto interno aparece em todo canto aqui, né? Produto interno na eletrostática. Então, é importante lembrar esses conceitos, se vocês ainda não estão muito acostumados. Tá, então, o que eu disse é isso aqui. Ó. O resultado principal são essas equações. Que elas estão me dizendo exatamente como se comporta a componente normal e perpendicular, normal e paralela, né, numa certa superfície à medida que você ultrapassa, cruza essa superfície. Então, elas vão ser contínuas ou não, dependendo se existe carga naquela posição, naquela superfície. Perfeito? Então, vamos dar um exemplo aqui de um problema que a gente já fez, só para vocês verem que de fato isso está acontecendo, né? Mesmo a gente não conhecendo isso aqui, a gente já está tendo o resultado que isso aqui está sendo satisfeito. Então vamos dar um exemplo aqui novamente da esfera de raio R. Nossa, imagine que é uma esfera, tá? Ficou muito ruim o desenho. E essa esfera ela tem na superfície uma densidade de carga sigma constante. Então dentro da esfera não tem densidade de carga constante, pode ser, não tem densidade de carga resultante, pode ser o vácuo, pode ser um material maciço, mas que dentro dele no volume eu tenho o mesmo número de prótons e elétrons, né? Então não tenho uma densidade de carga resultante. Então nós vimos que se você colocar a origem do sistema como sendo aqui no centro da esfera, a solução desse problema era o quê? O campo elétrico era Q, que é a carga total aqui, que está na superfície da esfera, 4πε0 r ao quadrado r chapéu, que eu posso reescrever em termos de sigma, se você lembrar que sigma é o que? A carga por 4π raio ao quadrado. Isso porque a densidade de sigma é constante, eu tenho o mesmo número de coulombs por metro quadrado distribuído na superfície da esfera. Né? Lembre que se a distribuição de carga for diferente, se eu tiver mais carga no polo norte do que no polo sul, eu tenho que fazer uma integração para encontrar a carga total. Né? Mas como aqui é constante, eu posso simplesmente dividir. Então, se você escrever o campo elétrico em termos de sigma, você fica com sigma r ao quadrado sobre ε0 rzinho ao quadrado. Isso aqui era válido para r maior do que o raio, ou seja, era para posições fora da esfera. Né? A gente obteve esse resultado através da lei de Gauss.
E esse campo elétrico era zero para pontos dentro da esfera, né? Esse foi o nosso resultado. Então, esse aqui é o campo elétrico em todas as posições do meu sistema, fora da esfera e dentro da esfera. Então, eu quero saber se essas condições aqui, ó, essas condições de contorno, elas estão sendo satisfeitas. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o quê? A minha superfície. Que superfície é essa que eu desenhei aqui, ó, né? E que superfície é essa que aparece no meu problema? Ora, obviamente, eu posso escolher a superfície como sendo essa superfície onde está a densidade de carga. Então, se você quiser, você pode olhar aqui, ó, um elemento dessa superfície. Você pode dar um zoom aqui nesse elemento. Tá? Então, você vai ter uma superfície. Acho que ela aqui faz parte da esfera, né? Então, uma parte aqui. E aí você vai ter um elemento, um vetor unitário, que vai ser perpendicular a essa superfície, né? Que seria um vetorzinho aqui, que pela escolha do meu sistema de coordenadas e a origem que eu coloquei no centro da esfera, vai ser simplesmente o R chapéu. Então eu tenho aqui o elemento de superfície, eu quero olhar o campo elétrico exatamente acima e exatamente abaixo dessa superfície. O campo elétrico, eu quero olhar a componente normal acima e abaixo. Ora, se eu escrever essa superfície aqui, ó, como sendo simplesmente uma retinha aqui, uma reta. Tá? Vamos supor que aqui seja dentro da esfera. Dentro da esfera. E aqui é fora. Então, o que eu estou chamando de acima pode ser aqui. Então, eu tenho acima, vai ser essa região aqui, que seria a região fora da esfera. E isso aqui seria o meu abaixo. Então, olho uma posição aqui muito perto da superfície e qual é a componente normal do campo. E olho uma posição muito perto da superfície e olho qual é a componente normal a esse campo aqui. Ora, dentro da superfície eu não tenho campo elétrico. Então, eu sei que a componente normal, ou perpendicular, abaixo vai ser zero. E logo em cima, ora, eu sei que a componente normal acima vai ser dado com esse aqui, ó. Só que lembra que eu tenho que olhar no limite em que essa posição aqui vai para zero, né? Perto da superfície. Esse gráfico, essa imagem que eu fiz aqui, ó. Então, no limite em que essa posição vai para zero, o R vai ser igual ao raio. Né? Imagina, o R é a distância da origem até a posição onde eu estou olhando. Então, se eu quero olhar exatamente em cima da superfície, o Rzinho vai ser igual ao Rzão. E se o Rzinho for igual a Rzão, esse fator aqui dá 1 e eu fico com sigma sobre epsilon zero. Então, esse aqui é o comportamento da componente normal do campo acima e abaixo da superfície aqui da esfera, né? Isso em cada ponto da esfera. Então, se você olhar, nós temos que a componente tem que seguir a ordem aqui, tá? É acima menos abaixo. Então, tem o campo elétrico perpendicular acima menos o campo elétrico perpendicular abaixo. De acordo com essa equação, é sigma sobre epsilon zero menos abaixo, que é zero, que dá sigma sobre epsilon zero, que é exatamente a equação que a gente derivou aqui em cima. E a componente paralela à superfície? Bom, a componente paralela que estaria nessa direção aqui, né, ou aqui, que estaria paralela ao plano, é zero, porque o campo elétrico é sempre normal. Então eu tenho que a componente paralela acima é zero e a componente paralela abaixo é zero, porque dentro da esfera eu não tenho campo. Então eu tenho acima é zero, abaixo é zero, zero menos zero dá zero também. A componente é contínua, a paralela é contínua, ela é zero e continua sendo zero. Ok, satisfaz as duas equações de contorno. Tá? Então esse foi um exemplo simples no sistema que a gente já resolveu, mostrando que de fato as equações são satisfeitas. Né? A gente pegou uma posição aqui, ó, nessa superfície, mas poderia ser qualquer outra posição. E de fato a condição ela tem que ser satisfeita para todos os pontos da superfície. Então parece estranho a gente falar em condições de contorno em campos vetoriais, mas a ideia é muito simples. É só você decompor, e você sempre pode fazer isso,
o campo logo acima e logo abaixo em componentes perpendiculares e paralelas e utilizar aquelas relações de contorno. Tá? A componente paralela do campo elétrico sempre vai ser contínua, sempre vai ter o mesmo valor. Nesse caso foi zero, né? Então ela é 0 e 0, ok. E a componente normal ela vai ser contínua se não existir densidade de carga naquele ponto da superfície. Nesse caso ela não é, porque existe uma densidade de carga, obviamente, tá? Se você quiser, você pode pegar qualquer outra superfície do teu problema. Você pode pegar uma superfície ó, que esteja aqui, uma esfera. Nessa superfície aqui em vermelho, ó, eu não tenho densidade de carga nela, porque a densidade de carga está aqui. Então você pode mostrar que nessa superfície eu também tenho aquelas condições de contorno satisfeitas. Então você não precisa necessariamente aplicar aquelas condições em superfícies onde só tem carga. Tá? Então é uma coisa que você pode brincar aí e fazer a tua análise. Ok, a gente vai utilizar isso aqui lá na frente, tá? Basicamente essa daqui. A gente vai utilizar quando for resolver a equação de Laplace. A gente vai usar isso aqui muito. E também na parte de condutores. Ok, então antes de discutir de fato condutores e a equação de Laplace, a gente vai começar agora a discutir algo que eu já comecei a falar, na verdade, que é o conceito de trabalho e energia, né, na eletrostática. Então vamos colocar aqui trabalho e energia em eletrostática. Nós já até deduzimos algumas equações para o trabalho, né, de uma carga. Então algumas coisas a gente vai utilizar do resultado que a gente já discutiu antes. Então sempre que a gente fala em trabalho e energia, a gente está puxando conceitos que vocês aprenderam em Física 1 ou Mecânica, né? E vamos começar então com um sistema simples. Vamos supor que você tenha, numa certa região do espaço, várias cargas aqui, ó, cargas pontuais, tá? São partículas, não tem uma dimensão, isso aqui não tem volume, não tem nada. Isso vai gerar alguns problemas, como a gente vai ver, mas tudo bem. Vamos supor que você tem aqui várias partículas, um Q1, Q2, Q3 e sei lá, aqui seria um QI. Tá? Q1, Q2, Q3, Q4, não importa. Então essas cargas elas estão fixas ali na posição. Pode ser carga positiva, negativa. O que importa é o quê? Que elas vão criar um campo elétrico ao redor delas. E aí vamos supor que eu queira trazer uma outra carga, que vai ser uma carga Q maiúscula, para distinguir dessas cargas aqui. E eu quero pegar ela de uma posição, eu vou colocar aqui a origem do sistema de coordenadas. E inicialmente essa carga aqui vai estar numa posição A, descrita por um vetor A. E eu quero trazer ela até essa posição B aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então eu vou fazer esse processo de pegar ela para cá, trazer ela até aqui. Quero fazer isso. Nós já vimos que para fazer esse deslocamento, um deslocamento que tem que ser feito lentamente, infinitesimalmente, né? Sempre tendo aquela força resultante nula. E a gente viu que o trabalho feito por mim, né? A energia que eu vou gastar no sistema, o trabalho que a minha força tá executando, ela é dado pelo valor da carga que vai multiplicar o valor do potencial total na posição B menos o valor do potencial elétrico total na posição A. Tá? Eu deixei explícito aqui, o livro de texto não deixa explícito, mas aqui é o potencial total. Né? Cada carga dessa aqui vai gerar um potencial. Vai gerar um Q sobre 4π, ε0 e a distância. Então eu tenho que saber qual é o potencial total nessa posição aqui e saber qual é o potencial total criado por essas cargas nessa posição. Então, se eu quero saber o trabalho que eu levo para trazer a carga Q maiúscula daqui para cá, eu só basta calcular essa relação. Tá? É como a gente discutiu, existe um ponto de referência que é o mais comum quando você tem uma densidade de cargas,
localizados, né, como nesse carro, que é o que? No infinito a gente diz que ele é zero, né? Então a gente vai estar interessado em trazer essa carga aqui, ó, com a condição de que inicialmente ela está lá no infinito. Ela está lá longe, está tão longe que ela não está nem interagindo com essas cargas QI aqui. Então, imagine que eu estou com uma carga aqui que eu não tenho interação nenhuma e comece a aproximar ela até um ponto, nesse caso B, em que ela sente a ação de uma carga. Tá? Então, nesse caso, o potencial nessa posição A, que está muito longe, vai ser zero, porque essas partículas vão criar um potencial que vai decair com a distância. Então, se você está muito longe, o potencial é zero. Então, nesse caso, quando eu trago a carga A lá do infinito, o trabalho que eu preciso fazer fica mais simples. Ó. Eu só preciso saber o valor da carga e o valor do potencial total na posição final, que seria a posição B. Né? Se inicialmente a carga está próxima desses QI e eu faço uma trajetória até outra posição e eu quero trabalho, eu vou precisar saber o potencial aqui e aqui. Agora, se eu trago ela lá do infinito, então o potencial lá no infinito é zero. Eu sei isso. Então, quando eu trago ela para uma posição mais próxima das cargas, para calcular o trabalho, eu só preciso saber o potencial naquela posição final, que é o potencial total na posição B. Né? O que essa equação está me dizendo. Então, a gente vai estar sempre ligado nessa ideia de trazer a carga do infinito, num lugar onde ela inicialmente não interage com as outras cargas e eu trago ela para uma certa posição. Ok. Então, agora vamos aplicar essas equações num sistema mais simplificado e ver o que acontece, tá? E aqui é que vai entrar o conceito de energia. Então vocês têm que lembrar que o trabalho ele tem a ver com a energia do sistema, né? Vamos pensar inicialmente naquele problema de mecânica. Vamos supor que você vê um bloquinho no chão, um bloquinho lá parado no chão. Aí você chega para esse bloquinho e levanta ele a uma altura H. Tá? Então, ao fazer isso, o que é que você está fazendo? Você está exercendo uma força para levantar ele. E vamos supor que você levanta lentamente, de modo a não acelerar ele, de modo que sua força praticamente é igual à força peso. Tá? Porque se você acelerar, ele pega energia cinética. Eu não quero isso, eu quero que você exerça o mínimo de trabalho possível. Então você vê o bloquinho lá e você começa a levantar ele. Então você está exercendo uma força para cima na direção do deslocamento. Certo? Então seu trabalho é positivo. Se o seu trabalho é positivo, você sabe que o bloquinho está ganhando energia potencial gravitacional, mgh, não é isso que a gente aprende? Então, você está perdendo energia, porque você sente isso do seu corpo, você fica mais fraco, você tem que gastar uma energia do teu corpo para levantar e dar uma energia mgh para esse bloquinho. Então, quando você faz isso, você está aumentando a energia interna do sistema formado pelo bloquinho e do campo gravitacional, nesse caso. Tá? Aqui vai ser um papo muito parecido. Imagine que você tenha uma carga positiva parada, fixa no espaço, e você quer pegar uma outra carga positiva e aproximar dessa carga. O que é que você vai sentir nesse processo? Ora, como as cargas têm o mesmo sinal, você vai ver que você vai ter que brigar contra a ação do campo, porque carga positiva com carga positiva vai estar empurrando para lá, e eu quero botar uma força para aproximar as duas. Então, quando você está colocando essa força, você vai ficar mais cansado, você vai sentir que você está perdendo energia para fazer isso. E essa energia está indo para onde? Para o campo elétrico, para o sistema formado pelas cargas, não é verdade? Então, o trabalho, nesse caso, também está na direção do movimento. Eu estou aproximando as duas cargas. Então, eu estou aproximando as duas cargas, eu estou exercendo uma força na direção do movimento. Meu trabalho é positivo. Se o meu trabalho é positivo, a energia interna do sistema está aumentando. Tá? Então, a gente perde energia ao levantar um bloquinho do chão, na altura H, e a gente perde energia ao tentar empurrar duas cargas de mesmo sinal. E essa energia está vindo de onde? Do nosso corpo, está vindo do alimento que a gente come, e o alimento, por sua vez, está vindo da plantação, que vem da energia do Sol. No final das contas, tudo isso volta para a energia solar, que é a fonte de energia do nosso planeta. Então, vamos ver a diferença entre esses dois papos de energia gravitacional para um sistema eletromagnético, é que a gente tem dois tipos de carga. Né? Tem uma carga positiva e uma carga negativa. No caso da força gravitacional, a força é sempre de atração, né? Entre duas massas. Então aqui algumas coisas ficam diferentes, mas a ideia é a mesma. O trabalho, você vai adicionar energia ao sistema ou vai retirar energia do sistema. Quando você está com um bloquinho aqui em cima, segurando e você começa a baixar, o que é que começa a aparecer?
a tua força, que está para cima, está na direção oposta ao movimento, que está indo para baixo. Então, o trabalho que você está fazendo é negativo. O trabalho que a força gravitacional agora está fazendo é positivo, porque a força gravitacional está no sentido do movimento. Mas como o trabalho que você está exercendo no sistema é negativo, né, porque tua força que está para cima está no sentido oposto ao movimento, você está diminuindo a energia do sistema. Né? Ok, lembre que o trabalho é o que? A variação da energia interna do sistema. Como aqui a gente não está interessado em calor, lembre a primeira lei da termodinâmica diz exatamente isso. Né? É uma equação de conservação de energia com o conhecimento de que o calor agora é uma forma de energia. Então a gente vai ter algo parecido. Vai ter um menos, que eu gosto de botar um menos. Depende muito de como você define, né, o trabalho feito no sistema ou o trabalho feito pelo sistema. Então, uma mudança, né, no sistema ou pelo sistema vai implicar uma mudança de sinal. É por isso que você vê várias formas da lei da termodinâmica. Mas nesse caso a gente não vai estar nem interessado no calor. Então o trabalho vai ser, aqui não tem W não, tá? Delta Q está aqui. Então o trabalho vai estar sempre relacionado, ó, à variação da energia interna do sistema. O trabalho vai ser ΔU, tá? Mas eu vou apagar isso aqui só para conectar com a termodinâmica. Ok, dito isso, né, para refrescar a memória de vocês de que o trabalho está em uma relação com a energia interna, vamos começar uma discussão muito mais simples, que é o seguinte: imagine que inicialmente, tá, vou até colocar aqui para não confundir. Então imagine que você tem no universo uma carga, somente uma carga aqui, Q1, e essa carga Q1 ela está numa posição R1 com relação à origem do sistema de coordenadas O. Perfeito? Então você só tem uma carga. O que é que está acontecendo aí? Nada. Tem uma carga, ela vai criar um campo elétrico. Ela pode ser uma carga positiva ou negativa. Ok. Aí a pergunta é o seguinte: se eu quiser trazer do infinito, eu pego aqui lá do infinito uma outra carga Q2 e eu quero colocar ela nessa posição aqui, R2. Quanto trabalho eu vou precisar exercer? Então, é o que eu disse, né? Se as duas cargas tiverem o mesmo sinal, porque é mais fácil de imaginar. Então ela tem o mesmo sinal. Eu vou ter que pegar essa carga Q2 lá no infinito, vou ter que trazer ela e vou ter que lutar contra a ação do campo, né? Então a minha força ela vai ter que exercer um trabalho. Esse trabalho eu vou chamar de W2, que é o trabalho para trazer a carga Q2 a essa posição. Vai ser quanto? Ora, de acordo com essa equação, vai ser a carga, nesse caso é Q2, vezes o potencial total nessa posição R2. O potencial total, né, eu vou escrever assim, potencial total na posição R2, onde eu coloquei minha carga. É a mesma equação que está aqui, eu só estou reescrevendo em termos dessas quantidades que a gente está definindo. Ora, mas qual é o potencial total nessa posição? O potencial total, obviamente, é o potencial dado pelas outras cargas. Nesse caso, é só pela carga Q1. E o potencial de uma carga pontual, a gente sabe, é a carga dividido por 4πε0 e a distância da carga ao ponto onde você quer saber o potencial. Então, vamos escrever isso aqui como sendo Q1 vezes Q2 dividido por 4πε0 e a distância entre as duas cargas, que eu estou chamando aqui R12, né? Então, R é o módulo de um vetor, R é um número positivo, é a distância entre essas cargas, é exatamente essa distância aqui. R12. Então, se as duas cargas têm o mesmo sinal, o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho positivo, porque esse Q1 e Q2 é positivo. Tudo isso aqui é positivo, né? 4 é positivo, π, ε0 e uma distância é sempre positivo. Então, se as duas cargas têm o mesmo sinal, o trabalho é sempre positivo. Por quê? Porque eu vou gastar uma energia para fazer isso. Né? Ora, menos com menos, elas estão se repelindo. Eu quero deixar elas próximas. Eu estou gastando energia para levar essa carga até aqui. Agora, se elas tiverem um sinal contrário, né, o trabalho vai ser negativo. Tá? Então, esse é o nosso primeiro resultado. Essa seria a energia necessária, né, que eu teria que gastar para montar esse sistema. Então, a carga Q1 está fixa, eu pego a minha carga T2 e levo ela até aqui e fixo ela. Tá? Então, vamos continuar nessa brincadeira. Vamos supor que agora eu pegue uma terceira carga do infinito, ó,
trago ela por aqui e coloco ela nessa posição. Então eu pego agora um Q3 e coloco ela nessa posição descrita por um vetor R3. Pergunta: qual o trabalho que eu precisei fazer para trazer essa carga Q3 até aqui? Bom, vamos chamar esse trabalho de W3. Por definição, novamente, utilizando essa fórmula, ela está me dizendo que o trabalho é sempre a carga, no caso Q3, vezes o potencial total na posição onde eu coloquei a carga, a posição final, que é o R3. Ora, qual é o potencial total agora? Agora é diferente, né? Porque a carga 3 já está encontrando duas outras cargas no sistema. Eu coloquei o Q1 inicial, mas agora o Q2 está aqui. Então, o potencial total visto pela carga Q3 vai ser a soma do potencial das duas cargas. Então, eu vou ter Q1 vezes Q3 dividido por 4πε0, a distância entre 1 e 3, que seria essa distância aqui, mais Q3, Q2 dividido por 4πε0 e a distância entre a carga 2 e a carga 3, que seria essa distância aqui. Então esse é o trabalho, a energia que eu vou gastar aí para colocar a carga Q3 aqui. Então agora vocês estão vendo já o que é que está acontecendo, né? Se eu quiser agora pegar uma outra carga do infinito, trazer ela e colocar aqui, nessa posição, uma carga Q4, numa posição R4. Aí eu não preciso nem utilizar mais a equaçãozinha, porque a gente já sabe o resultado, né? Vai ser Q1, Q4, dividido por 4πε0, R1, 4, mais Q2, Q4, dividido por 4πε0, R2, 4, mais Q3, Q4, dividido por 4πε0, R2, desculpa, 3, 4. Ou seja, cada vez que eu adicionar uma carga no sistema, e eu quiser saber o trabalho que eu levei, né, para levar essa carga ali, eu tenho que multiplicar a minha carga que eu levei pela todas as outras cargas do sistema, dividir pela distância entre essas outras cargas também, e multiplicar por 4πε0, né, e somar tudo. Então esse é o trabalho que eu tenho para levar uma carga, para levar outra carga quando duas já estão no sistema, e para levar a terceira carga quando a quarta carga, né, quando três cargas já estão no sistema. Então, cada vez que eu levo uma carga a mais, eu tenho que fazer um trabalho diferente. No final, eu vou montar o meu sistema. Suponha que eu leve N cargas, 100 cargas. Então, eu vou pegar a primeira, a segunda, a terceira. Para cada carga que eu levar, eu vou gastar um trabalho aqui, fazer um trabalho W2, W3, W4, até o W100, se eu quiser montar 100 cargas. Aí, qual é o meu trabalho total? Qual é a energia total que eu gastei fazendo isso? Ora, o trabalho total vai ser o trabalho 2, mais o trabalho para levar a terceira carga, mais o trabalho para levar a quarta carga, até o trabalho para levar a enésima carga. Então a gente pode colocar tudo isso numa equação que é a seguinte, que eu vou ter que somar todos esses termos. Eu vou ter esse termo somado com esses dois, somado com esses três, somado com o próximo que dá 4, etc. E se você olhar, existe aqui uma dança aqui dos índices muito interessante. Ó. Quando eu tenho aqui Q1, Q2, eu tenho R1, R2. Quando eu tenho Q1, Q3, eu tenho R1, 3. Q3, Q2, 2, 3. Na verdade, aqui eu devia ter colocado o contrário. Aqui é 2, aqui é 3. Não vai mudar nada, tá? Só para deixar esteticamente mais interessante. Tá? Óbvio, se multiplicar 1 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então aqui, ó, Q1, Q4, R1, 4. Q2, Q4, 2, 4. Então, se você quiser somar para descobrir o trabalho total, o quanto de energia você gastou para montar aquele sistema de cargas, você vai ter que somar todos esses termos, né, para N cargas. Então, a gente pode escrever isso ó, utilizando somatórios. E é uma forma muito interessante. Como todos têm um 4πε0, tá vendo? Então, a gente pode colocar aqui fora.
E aí eu vou ter uma soma dupla, porque eu tenho dois índices que estão mudando, né? Eu tenho o primeiro índice e o segundo aqui de cada termo que está mudando. Então eu vou somar em I, que vai de 1 até N, e eu vou somar um outro índice que vai ser o J, para valores maiores do que I. Vou dizer por quê, tá? A gente vai ver isso com cuidado. QI, QJ, dividido por o R cursivo e J. Então, o que é que isso quer dizer? Essa equação está me dizendo, pega um valor de I, inicial igual a 1, tá? E depois você vai somar para esse valor de I igual a 1, que vai ficar I igual a 1 aqui, I igual a 1 aqui, você vai somar todos os J maiores do que I. É exatamente isso que está aqui. Ó. Quando você pega o valor de QI igual a 1, por exemplo, você vai ficar com o I aqui vai ser o Q1, que vai ser esse termo, e aí você vai somar para J igual a 2, para J igual a 3, para J igual a 4, tá vendo? Sempre o J maior do que I. Se você quiser só verificar matematicamente o que isso quer dizer, ó, quando você tem uma soma desse tipo, J maior do que I até N, de um termo, por exemplo, AI, J, isso aqui é a mesma coisa, você pega o valor I igual a 1. Então, para I igual a 1, você vai ter uma soma de J maior do que 1, quando o I aqui for 1, ó, e A de I, que é 1, J, mais, quando o I for 2, então você vai ter outra soma, quando o J for maior do que 2, de A2J, mais, quando o I for 3, você vai ter um J maior do que 3, isso aqui é até N, né? De A3J e assim por diante. Tá? É exatamente isso que essa equação está me dizendo. Existe uma outra maneira, que é uma maneira mais útil, porque isso aqui é chato, né? Você fazer essa soma para valores onde o I tem que satisfazer uma certa condição. Eu queria somar por tudo, por que eu não posso somar I e J de 1 até N? Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Ora, e se eu somar, né, para cada termo aqui, eu somar aqui, por exemplo, ó, Q2, Q1 dividido por 4πε0 R21. Esse termo é igual a esse, concorda? Porque aqui eu só mudei a ordem. E aqui, ó, R21 é igual a R12, porque é uma distância. Então a distância da carga 1 à carga 2 é a mesma distância da carga 2 à carga 1. E se eu somar então o mesmo termo e dividir isso aqui por 2? Eu obtenho a mesma equação, não mudei nada. Então a gente pode fazer esse processo para cada termo desse. Para esse termo, para esse termo, para esse termo, para esse termo, para esse termo. A gente pode, em vez de dizer, olha só, o I, o J tem que ser sempre maior do que I, vamos somar em todos e dividir por 2, ao mesmo tempo. Então essa é outra maneira alternativa, isso aí vocês podem ver com cuidado, abre os termos da soma, vocês podem ver. Então se a gente fizer esse processo, eu posso somar cada termo IJ, eu somo com JI e divido por 2. E eu não preciso me preocupar que o J é maior do que I. Eu posso contar o mesmo termo duas vezes e dividir por 2. Então, se a gente somar o mesmo termo duas vezes e dividir por 2, aqui fica 1 sobre 8π ε0, dividir por 2, então multipliquei aqui o 4 por 2, né? Ficou 8. E agora eu tenho uma soma em I, que vai de 1 até N, e uma soma de J, que vai de 1 até N. E aqui é a mesma coisa, QI, QJ dividido por R e J. Se você não acredita, pode estudar essas equações para alguns valores particulares de n. Por exemplo, coloca aqui n igual a 2 ou 3 e abre esses termos. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá? Essa aqui tem uma vantagem, que é a soma em j, ela pode tomar também todos os valores. J vai ser 1, 2, 3, 4. Enquanto que essa daqui, j teria que tomar sempre o valor maior do que o valor i, que era o termo aqui da primeira soma. Tá? Então essa aqui é mais interessante do ponto de vista de você aplicar, porque não tem restrição no valor de j. Então essa equação aqui, no final das contas, quando você tiver suas cargas nas posições e calcular, o W vai te dar um número, pode ser 0, né, pode ser positivo, pode ser negativo. Se der 0, significa que o seu trabalho foi nulo em montar
aquele sistema. Pode ser, pode acontecer, pode ser positivo, pode ser negativo. Tá? Então é uma equação muito interessante. Eu vou dar para vocês assim várias cargas, Q1, Q2, Q3 e as posições delas. Aí eu pergunto, quanto de energia eu gastei para montar esse sistema? Aí você vai ter que pegar para cada par de cargas, multiplicar o valor da carga Q vezes o valor dessa carga Q, dividir pela distância. Aí você vai pegar outro par, esse par, multiplica o valor da carga, divide pela distância. E faz isso para todas as combinações possíveis. E soma tudo isso. É o resultado, é o que essa expressão aqui está te dizendo. Você vai multiplicar QI por QJ, dividir pela distância entre I e J e somar isso para todos os pares de cargas. Tá? Então essa é uma maneira de visualizar esse processo de uma maneira mais geométrica, né? Mas a gente pode reescrever isso numa outra forma. Tá? Isso aqui, como tem várias formas de você visualizar esse processo, talvez fique mais complicado. Mas também é interessante. Ó. Imagine que eu escrevo isso aqui da seguinte maneira. Vê se vocês acompanham. Eu vou escrever um meio. Eu vou deixar um meio aqui fora. Vou colocar aqui a soma em I, de 1 até N. E como o I só depende, né, aqui e aqui, mas eu posso colocar o QI aqui. E eu posso colocar a soma em J, que vai de 1 até N, com o termo que faltou aqui, que é o QJ dividido por R e J. E aqui eu coloco 4π ε0. Então dá uma olhadinha nesse termo aqui. Vocês conseguem ver, lembra que o meu sistema é o que? Eu tenho aqui a carga Q1, tenho aqui a carga Q2, tenho aqui a carga Q3, eu vou ter aqui a carga N e a carga I, tanto faz. Né? Esse termo aqui está te dando, então, a carga QI que está aqui, eu deixei ela aqui. Esse termo aqui está me dizendo o potencial criado na posição da carga QI devido a todas as outras cargas do sistema. Se você não consegue visualizar isso, imagine um sistema mais simples, formado por 3 cargas, desenhe as 3 cargas. Você vai ver que esse termo aqui, ó, vou escrever ele dessa maneira. Ele é a carga, é o potencial criado na posição da carga I. Tá? Então, é o potencial criado nessa posição aqui, devido a essas outras cargas do sistema. Tá? Dá uma olhadinha com cuidado, você vai ver exatamente isso. Então a gente pode reescrever essa equação de uma forma mais interessante, como sendo um meio, uma soma de 1 até n, da carga QI e o potencial criado pelas outras cargas na posição da carga I. É lógico que a carga I pode ser qualquer carga, né? Q1, pode ser Q2, pode ser Q3. Né? Então a gente tem uma outra maneira de visualizar esse processo do cálculo do trabalho. No primeiro era o quê? Eu disse, você pega todos os pares de cargas possíveis, multiplica o valor da carga, divide pela distância, etc. Essa equação, que é a mesma equação, está me dando outra visão para você fazer esse processo. No final das contas vai dar, obviamente, o mesmo resultado. Mas ele está me dizendo o seguinte, faça o seguinte, ó, pegue a carga Q1, que é essa daqui, pega a carga Q1 e calcule o potencial nessa posição da carga Q1 criado por essas outras cargas do sistema. Aí você pega aqui o potencial criado por todas as outras cargas na posição Q1 e multiplica pelo valor Q1. Guarda esse número. Aí você olha para outra carga, Q2. Olha o potencial criado por todas as outras cargas na posição Q2 e multiplica pelo valor de Q2. Guarda esse número. E repete esse processo para todas as outras cargas. E soma todos eles. E divide por 2. É o que essa equação está me dizendo. Então, existem duas maneiras aí diferentes de você olhar para o sistema. Em você pegar todos os pares e dividir pela distância, ou você olhar em termos de potencial criado numa posição por todas as outras e multiplicar. São processos diferentes no sentido sistemático, mas no final a gente vai ter o mesmo número, tá? Se você não entender um, você vai entender o outro, e no final você vai obter o mesmo número para o W. Tá? Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, esse processo, e aí vocês vão ver na lista, né, uns problemas que é exatamente isso que eu estou falando. Ele vai te dar, sei lá, 4 cargas que estão localizadas num quadrado, num vértice de um quadrado. Qual é a energia necessária para montar esse sistema? Imagine que você é Deus
e você quer criar um átomo. O que é que você vai fazer? Eu quero criar um átomo aqui, sei lá, uma molécula, né? Que tem vários átomos. Então você vai ter que pegar uma carga, trazer para cá, para essa posição. Tem que pegar outra carga, trazer aqui para essa posição. Pegar outra carga, até montar teu átomo. Até montar teu átomo. Né? E para fazer isso você vai gastar energia. E para onde foi essa energia? Para o átomo. É energia interna. Então existem vários exemplos bem interessantes. Por exemplo, vocês conhecem aquela molécula, né? NaCl. Então, NaCl no estado sólido ela fica numa estrutura, numa rede BCC. Vocês já viram isso? Elas ficam como se fosse um cubo e nas arestas do cubo fica a molécula NaCl. Acredito que seja isso. Então você pode calcular o quanto de energia você vai precisar para montar essa molécula. Então, quando você dissocia, né, quando você faz aqui, eu quero separar, eu quero quebrar essa molécula, quero que os íons dessa molécula, por exemplo, uma molécula iônica, se separem. Quanto de energia eu vou ter que colocar em forma de calor, ou sei lá, qualquer outra coisa? A energia é energia basicamente eletrostática. Então, se vocês quiserem ver um exemplo muito bom, pega lá aquele livro do Lectures, do Feynman, e ele tem na parte de energia dele, ele dá um exemplo onde ele calcula a energia de dissociação, energia química, de uma rede de NaCl, de moléculas NaCl. E ele compara com valores experimentais. E tudo que a gente está fazendo é isso, movendo cargas para uma certa posição para montar o meu sistema. E eu vou gastar uma energia para fazer isso, e essa energia é que vai ficar a energia do sistema. É a energia interna do sistema. Tá? Ok, não dá para a gente entrar em muito detalhe por causa da quantidade de assuntos e do tempo que a gente tem, mas existem conceitos que eu estou puxando aí de física 1, de mecânica, né? A relação entre trabalho e energia, a relação entre trabalho e energia cinética, tem a lei da termodinâmica que relaciona a conservação de energia com a energia interna. Tudo isso tem que estar aí, ó, martelando na tua cabeça para você tentar conectar tudo. Então, o conceito de energia ele entra em todas as áreas da física, né? Energia mecânica, energia química, tá? Energia mecânica quântica também. E aqui a gente está vendo energia elétrica, no contexto da eletrostática. Ok, como sempre, né, a gente começa com cargas pontuais. Então, o nosso problema inicial foi: eu pego uma carga pontual, trago para cá, pego outra carga, trago para cá, para cá. E se eu pegar infinitas cargas pontuais, se eu pegar aqui uma carga, eu trago do infinito para cá. Aí pego a outra, trago para cá. Pego a outra, trago para cá, para cá e trago um monte, ó, até formar um contínuo. Então agora eu vou ter uma densidade de cargas com relação a certa origem O, vetor posição E. Então aqui que a gente vai discutir, ó, energia de uma distribuição contínua de cargas. Então agora a gente só falou, né, em termos de cargas pontuais, que não tem uma estrutura. Mas se eu continuar trazendo carga do infinito, eu posso montar um sistema que do ponto de vista macroscópico, né, se você olhar ele de muito longe, ele vai ser descrito não por uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, mas por uma densidade de cargas. Então eu preciso de uma expressão para a energia, para o trabalho necessário para montar essa estrutura contínua de cargas em termos da densidade de cargas. Então como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, né? Eu vou utilizar essa última relação aqui, ó. Porque a gente sabe que se você pegar um elemento de volume aqui dessa densidade, nessa distribuição contínua, né? Esse elemento de volume aqui, ele vai ter quanto de carga? A densidade de carga volumétrica vezes o elemento de volume, né? Eu estou chamando de d tal aqui, estou seguindo o Griffiths. Então, se você olhar para essa equação, a gente pode generalizar e em vez de escrever em termos de QI, você pode imaginar que o I aqui é uma posição, porque a carga I está na posição RI, né? A carga QJ está na posição RJ. Então esse QI, ó, você pode imaginar assim, ó, QI é um Q que depende de I e é uma posição, RI. Então se você fizer a generalização disso para um caso contínuo, como o Q vai ser ρdV, né, ρd tal, está chamando,
essa soma aqui vai virar uma integral, que é a integral de ρ vezes o potencial, como está aqui, ó, é a carga vezes o potencial na posição da carga. Então aqui está a densidade de carga vezes o potencial na posição aqui R, vezes o elemento de volume. Então veja que para eu calcular o trabalho necessário para montar essa distribuição contínua de cargas, eu preciso saber a densidade de carga, obviamente, e eu preciso saber o valor do potencial em cada ponto dentro aqui dessa distribuição de carga, em cada posição aqui dentro. Não me interessa o potencial que está aqui fora. Por quê? Porque essa integral aqui ela vai ser zero fora da densidade de carga, porque ρ é zero fora da densidade de carga, fora desse volume. Então eu preciso saber qual é a densidade de carga que vai ocupar um certo volume, que é esse volume aqui, e eu preciso saber qual é o potencial em cada posição dentro desse volume, para calcular a energia necessária. Então essa equação é uma generalização direta dessa daqui, mas existem algumas sutilezas que eu vou deixar para discutir daqui a pouco. Então essa é uma relação, mais uma relação, chamando que existem várias maneiras de você descrever o mesmo sistema, né? Essa maneira aqui, por exemplo, ela descreve, ó, você consegue calcular o trabalho através da densidade de carga e do potencial que está ali dentro daquela densidade, em posições dentro mesmo, no volume, no miolo daquela densidade. Mas se você lembrar, nós temos que o divergente do campo elétrico ele é a densidade de carga dividido por ε0, né? Isso aqui na posição R, na posição R. Então, a densidade de carga na posição R sempre pode ser determinada através do divergente do campo naquela posição. E a gente pode substituir essa densidade de carga aqui para reescrever essa relação em termos agora só dos campos, ó, V e E. Então, se você fizer isso, e aqui vai ter uma sutileza que a gente tem que ficar um pouco ligado, ó. Vê só, W vai ser ε0 sobre 2, né? Tem esse ε aqui que saiu da integral. E aqui eu vou ficar com o divergente do campo elétrico. Isso aqui multiplicado é um número escalar, não é vetor. Tá? O divergente de um vetor é um número escalar. Isso multiplicado pelo potencial vezes o elemento de volume. Perfeito? E agora a gente vai utilizar uma identidade vetorial, que é essa daqui. Ó. Sempre que você tem um divergente, como eu escrevi aqui, de um campo escalar vezes um vetor, isso aqui é sempre o campo escalar divergente do campo vetorial mais o campo vetorial produto interno do gradiente do campo escalar. Uma identidade vetorial dessas que a gente aprende, né? Não precisa ser exatamente o campo elétrico, pode ser quaisquer campos aqui, tá? Mas nós podemos escrever isso aqui, lembrando que o gradiente de V, lembra que o E também é menos o gradiente de V, né? Então o gradiente de V é menos o E. Então isso aqui fica V divergente do campo menos E produto interno com ele mesmo, né? Porque o gradiente de V é menos o E. Então botei o menos aqui. Então a gente pode substituir esse fator na integral, que é exatamente o que está aqui. Ok, é V vezes o divergente do campo. V vezes o divergente do campo. Então, se você substituir, você vai ficar com uma soma de duas integrais, que eu vou colocar aqui. Né? A primeira integral, eu vou escrever como sendo campo elétrico na posição R, produto interno campo elétrico na posição R, vezes o elemento de volume. E a outra vai ser o divergente do potencial na posição R vezes o campo elétrico na posição R vezes o elemento de volume. E é claro que quando a gente vê uma integral no volume do divergente de um campo vetorial, a gente já associa diretamente ao que? Ao teorema da divergência, que diz o quê? Se você quer calcular o divergente de um campo vetorial num certo volume,
você sempre pode substituir essa integral por uma integral numa superfície, na superfície que delimita esse volume, da componente normal desse campo, na superfície. É o teorema da divergência que você já conhece. Então fica a pergunta agora, que volume é esse? Bom, quando a gente começou aqui a derivação, esse volume que eu estava integrando poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, inclusive, todo o espaço. Por quê? Porque a densidade de carga ela é zero fora do volume de qualquer maneira. É como se eu tivesse uma função. Imagine que eu tenho uma função f de x. E essa função ela é 0, 0, 0, até chegar aqui numa posição A, onde ela pode ter qualquer valor, e depois ela fica zero de novo a partir da posição B. Então, nesse caso, vocês concordam que se eu integrar de A até B, essa função de x é a mesma coisa que eu integrar de menos infinito até infinito? Não é a mesma coisa porque a função é zero, ó, aqui e aqui. Então, tanto faz eu integrar de A até B ou integrar de menos infinito a infinito. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho um ρ, que ele é zero fora aqui. Então, ele só é diferente de zero nesse volume. Então, eu posso integrar ou no volume ou posso integrar em todo o espaço. Então, se a gente voltar agora para essa integral e dizer, ó, vou integrar, em vez de integrar aqui no volume, eu vou integrar em todo o espaço. E aí, quando eu transformar isso numa integral de superfície, através do teorema da divergência, eu vou precisar saber o valor do campo e do potencial numa posição lá no infinito. Eu estou jogando o meu volume para o infinito. Ora, mas como a minha densidade de carga é localizada, a gente sabe que o campo elétrico e o potencial vão para zero. Então, automaticamente, ó, sem nem escrever o teorema da divergência, eu já posso assumir que isso aqui vai ser zero. Desde que eu integre em todo o espaço. Porque foi só quando eu integrei em todo o espaço que essa integral foi para zero. Então, eu tenho o resultado que o trabalho vai ser ε0 sobre 2 integral, olha só o que eu vou botar aqui, todo o espaço. Lembra que eu falei, né? A parte mais importante do integral é o que você escreve aqui. Ó. É o que está te dizendo onde você vai integrar. É produto interno, campo elétrico, de tal. Tá. Então, vê só que interessante. Tá. O Griffith discute bem essa passagem. Você pode utilizar isso daqui se você quiser, vai dar o mesmo resultado, tá? Mas essa integral é mais inconveniente. Se você conhecer o campo elétrico do teu sistema em todo o espaço, você pode integrar o produto interno dele, ó, E escalar E, e integrar em todo o espaço para obter o valor do W. Então, nesse caso, né, quando você montar essa tua densidade de carga contínua, como vai existir uma densidade de carga, vai criar um campo elétrico. Vai criar um campo elétrico fora da densidade de carga e vai criar um campo elétrico aqui dentro. Então você precisa conhecer o campo elétrico em todos os pontos do espaço, dentro da densidade de carga, no volume da densidade de carga e fora também. Aí você vai utilizar essa integral. Então, existem várias maneiras de você calcular o trabalho necessário para montar, tá, essas cargas, essa estrutura de cargas. Então, se você conhecer a densidade de carga e o potencial, você pode utilizar essa equação. Se você conhecer o campo elétrico, você pode utilizar essa, mas você tem que integrar em todo o espaço. Todas vão te dar a mesma resposta. A gente vai ver um exemplo da aplicação disso agora, que é o que? Novamente, no problema. Deixa eu ver o tempo de aula aqui. Então, tá bom. Novamente no problema de uma casca esférica. Então, um exemplo. Uma casca esférica de novo. Tá? Quarta vez que a gente deve utilizar esse exemplo. Então, tem uma casca esférica de raio R, densidade de carga superficial sigma constante. Eu quero calcular o trabalho que levou para montar essa esfera, assim, essa densidade superficial de carga carregada. Tá? Então, eu precisei. Imagine que eu monte esse sistema trazendo carga lá do infinito. Então, eu pego uma carga, trago aqui para a superfície da esfera, depois trago outra. Para trazer essa segunda, eu tive que fazer um trabalho, porque já tinha um aqui, né? Foi o que a gente discutiu. Aí eu trago outra, trago outra, trago outra. Trago infinitas cargas, todas elas eu vou colocando aqui na superfície dessa esfera. Pergunta, quanto de energia eu gastei para fazer isso? Quanto trabalho eu realizei para fazer isso? Ou qual agora a energia que está contida nesse sistema? Ora, vou resolver esse problema de duas maneiras, para mostrar que dá o mesmo resultado. Vou utilizar essa equação
E para utilizar essa, eu preciso saber o campo elétrico em todo o espaço, e a gente sabe, porque a gente resolveu o problema. E vou utilizar essa daqui, para mostrar para vocês que dá o mesmo resultado. Então, para utilizar essa, eu preciso saber a densidade de carga do sistema e o potencial, né, onde existe densidade de carga. Então, vamos fazer primeiro utilizando, vou seguir aqui o que eu fiz, o campo elétrico. Tá? Então, eu vou utilizar essa daqui. Ora, o campo elétrico em todos os pontos de espaço a gente já sabe. Ele é, novamente, a carga total do sistema, 4πε0 r ao quadrado, r chapéu. Né? Colocando a origem aqui do sistema de coordenadas. Isso aqui para pontos fora da esfera, r maior do que o raio. E vai ser 0 para r menor do que o raio. O campo elétrico é 0 dentro e fora ele está radial, né? Foi o que a gente cansou de ver aqui já. Então, qual é a energia desse sistema? Ora, é só integrar o produto interno do campo elétrico com ele mesmo em todo espaço. Então, o produto interno do campo elétrico com ele mesmo vai ser Q ao quadrado, 16π ao quadrado, ε0 ao quadrado, r à quarta. Produto interno de r chapéu com ele mesmo é 1. É um vetor unitário, né, na mesma direção com ele mesmo é 1. Então, isso aqui vai ser isso aqui para r maior do que r fora da esfera e vai ser 0 para r dentro da esfera. Esse é o valor do produto interno do campo com ele mesmo. Tenho duas equações porque o campo tem valores diferentes se você está dentro ou está fora. Ok, o que é que eu faço agora? Substituo na integral. Então eu vou ter ε0 sobre 2. Aí tenho todos esses termos que são constantes, q ao quadrado sobre 16π ao quadrado, ε0 ao quadrado. E aí eu fico com a integral no volume dividido por r à quarta. Né? Então é claro, eu vou integrar no volume. Que volume? Todo o espaço. Mas dentro da esfera é 0. O campo é 0. Então essa integral aqui, que é a que sobra, é a integral fora. Né? Se você lembrar que o elemento de volume em coordenadas esféricas é r ao quadrado seno de θ de φ dr, é isso? Às vezes eu confundo tanto o elemento de volume, mas né? R ao quadrado de θ de φ. E você faz essa integração, então óbvio que o que vai sobrar aqui vai ser o integral radial, né? Você vai continuar com ε0 sobre 2, q ao quadrado, 16π ao quadrado, ε0 ao quadrado. Vai ter a integração das coordenadas angulares, que vai dar 4π, né? E aí você sobra com a integral em dr sobre r ao quadrado. Tem esse r à quarta que vai cair com esse r ao quadrado. E é uma integral que na região onde o campo elétrico é diferente de zero, que é fora da superfície. Ou seja, vai ser a partir do raio até o infinito. Estou integrando em todo o volume fora da minha esfera. Então, se você fizer essa conta, você vai obter, está aqui direto, q ao quadrado sobre 8π ε0 vezes r. Então, essa é a quantidade de energia que está contida na esfera. Veja que para uma carga total Q, né? Então, eu trouxe uma carga total Q e uma carga total, trazendo carga, no final fiquei com a carga total Q. Então, a energia é proporcional ao quadrado dessa carga e inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio, mais energia eu vou ter que gastar, né, para montar esse sistema. Quanto mais energia aquele sistema vai ficar. Então, esse foi o cálculo através dessa integral. Então, ficou claro, né, que eu preciso conhecer o campo elétrico em todos os pontos do meu sistema. No caso do problema de uma esfera que tinha carga dentro, foi um dos primeiros problemas que a gente resolveu, que ela tinha uma densidade volumétrica de cargas, né, que era constante dentro, o campo elétrico dentro dela não é zero. Então vocês podem brincar aí, eu acho que é algum problema da lista, em calcular a energia daquele outro sistema, onde não tem uma carga superficial, né, sim uma carga volumétrica. Então esse foi o primeiro método, utilizando o campo. Vamos ver o segundo agora. Bom, o segundo método diz que o trabalho é dado em termos de densidade de carga V e o elemento de volume. Mas é lógico que a gente não tem uma densidade volumétrica de carga, né? Nesse caso, a carga está na superfície.
Então, ó, se você olhar aqui antes, quando a gente escreveu dq rho de tal, para uma densidade superficial, isso aqui é sigma e o elemento de área, né? Então, essa integral aqui, onde tem ρ vezes d tal, vai virar sigma vezes o elemento de área, né? Processo que a gente já discutiu também em aulas passadas. Então, a gente tem que o W vai ser 1 meio, uma integral de sigma em pontos da superfície, o potencial em pontos da superfície, onde tem carga, e aqui é o elemento de área, né, da superfície. Então, ora, nesse problema, a densidade de carga é constante, ela não varia na superfície, né? Então, sigma pode sair da integral. Então, fica com sigma sobre 2 e a integral do potencial na superfície da área. Mas a gente já obteve no problema nas aulas anteriores o potencial na superfície, né? Aí você vai ter que lembrar lá quando a gente resolveu, encontrou o potencial em todos os pontos. Eu não sei se vocês lembram, se não lembram, volta lá. Mas o potencial na superfície é Q 4π ε0 e o raio. Lembra que a gente resolveu isso? Então, ele é constante na superfície. O potencial não varia em pontos da superfície. Então, ele pode sair da integral. E o que sobra é simplesmente a integral da área. E essa integral da área é 4π raio ao quadrado. E se você lembrar que o sigma aqui, ele é Q dividido por 4π raio ao quadrado, e substituir tudo isso, dá Q ao quadrado sobre 8π ε0 r, que é a mesma resposta que a gente obteve aqui, né? Calculando o campo elétrico. Então são métodos diferentes, dependendo da informação que você tenha sobre o sistema, você pode utilizar um ou outro. Nesse primeiro a gente conhecia o campo elétrico em todos os pontos, então a gente calculou através da integral do campo elétrico. E nesse segundo a gente sabe a densidade de carga e o potencial na superfície e calculou e, obviamente, obteve o mesmo resultado, né? Então esse aqui foi um exemplo simples. E eu vou terminar agora a aula falando uma coisa que é muito interessante, que eu vou deixar para vocês lerem, tá? Para a gente não perder muito tempo. A primeira equação que a gente deduziu para o trabalho foi envolvendo cargas pontuais, né? Então dá uma olhada nessa equação aqui, ó, né? Foi essa, ou essa daqui, ou até mesmo essa daqui. Imagine que eu tenho uma carga Q1 e eu trago lá do infinito uma carga Q2. E vamos supor que a carga Q1 que eu trouxe, que já estava fixa, desculpa, ela tem um valor Q positivo. E vamos supor que a carga Q2 que eu trouxe lá do infinito tem um valor menos Q. Ou seja, são cargas de sinais opostos. Então tem uma carga mais Q e eu trago uma carga menos Q lá do infinito e coloco ela aqui próxima. Se você calcular o trabalho, nesse caso, ele vai ser menos Q ao quadrado dividido por 4π ε0 e a distância, né, entre as duas cargas. Né? Foi isso que a gente viu. Então veja que isso é um número negativo, ó, né? Porque Q ao quadrado é positivo, isso aqui tudo é positivo, eu tenho um menos aqui. Então o trabalho é negativo. Se você tem uma carga positiva mais Q fixa e eu trago lá do infinito uma carga menos Q para uma certa posição aqui, o trabalho, né, que eu fiz pela minha força é negativo. No entanto, se você olhar essa outra equação que a gente deduziu aqui no finalzinho, ó, vocês lembram que o produto interno de um vetor, qualquer vetor com ele mesmo, é sempre um número positivo ou zero, se o vetor for nulo? Sempre, né? Se você fizer um produto interno de um vetor com ele mesmo, você sempre vai obter um número positivo. Então essa integral aqui está me dizendo que o trabalho vai ser sempre positivo. Então como é que pode eu mostrar aqui que o trabalho foi negativo? Se a gente obteve essa equação a partir dessa e essa veio a partir dessa, que veio a partir dessa, que foi a equação que a gente utilizou. Então tem algo estranho acontecendo, né? Uma equação está me dizendo que o trabalho é positivo, outra equação está me dizendo que o trabalho é sempre. Uma equação está me dizendo que o trabalho pode ser positivo, negativo ou zero, e essa última aqui está me dizendo que o trabalho é sempre positivo. Então existe um paradoxo aí. Então essa discussão eu vou deixar para vocês lerem, tá? Na seção 244 do livro texto. 2
244. E o Griffith vai explicar. Eu quero que vocês exercitem aí a visão do Griffith, de como ele explica isso, porque é algo muito interessante, né? Então, tem a ver com o fato de que, inicialmente, a gente está com cargas discretas, que foi quando eu comecei aqui o papo, né? Sempre era carga pontual, e depois a gente fez uma certa mudança e foi para carga contínua. Tem a ver com isso. Então, é por isso que eu estou falando para vocês. Assumir que a carga é algo pontual, sem estrutura, pode levar a certos problemas, tá? Não quer dizer que essas duas equações estejam erradas. No final das contas, a resposta é que elas descrevem coisas diferentes. Se você está tratando só com cargas pontuais, então é melhor utilizar essas equações aqui iniciais, onde a gente começou o curso. Mas se você está tratando com distribuições contínuas, é melhor utilizar uma dessas duas aqui. Mas é importante ler a discussão que ele coloca lá, tá? Existem outros aspectos também que ele discute, tá? Nessa questão de energia, de distribuições de cargas. Então, eu vou deixar para vocês darem uma lida na seção aqui 244. E aí, se vocês não entenderem, pode mandar um e-mail que a gente discute também. Mas é uma discussão muito interessante. Ok, o próximo passo da gente, vou deixar para a próxima aula, já é entrar em condutores. E aí a gente vai ver que condutor é algo muito estranho e que a gente vai sair um pouquinho dessa nossa premissa de que as cargas não podem se mover. A gente vai ver que no condutor nem sempre a gente está em situações de eletrostática. Tá? A gente vai discutir isso na próxima aula.